Bom dia para vocês. Nós estamos muito felizes de ter essa ocasião de, apesar da distância imposta pela doença e pela a duas doenças pessoal e coletiva, de poder participar do GeoPoc, nossa casa, dentro do Departamento de Geografia, que é nossa casa um pouco maior, dentro da USP. Então, é uma maneira agradável de manter contato. Eu vejo com muito prazer que tem não só alunos, mas também colegas presentes, que eu estou feliz de ver aqui a Fernanda, o Ricardo, que acaba de entrar, o André, obviamente. Então, vamos tentar trazer um pouco do que podemos ver daqui, além de ter um pouco de distância pelo fato de estar do outro lado do mar, temos também um pouco de adiantamento, porque a onda do Covid chegou mais cedo aqui e também está recuando mais cedo. Então, talvez ajude a dar um pouco de perspectiva para vocês, que estão no momento pior do surto, mas provavelmente, se tudo ocorrer bem, isso tem fim também. Então, acho que nós temos preparado um PowerPoint, vamos ver se o que nós tínhamos feito de compartilhar continua funcionando. O tema que nos foi proposto, nós alteramos um pouquinho, geopolítica da pandemia no mundo, a gente tirou no mundo e vamos ficar uma referência geral e reflexões dos casos franceses e brasileiros. Então, vou passar a palavra, acho que quem fala primeiro é a Amélie, né? Se lembrou bem. Bom, nosso combinado foi isso. Gente, boa tarde, bom dia, prazer imenso estar de volta com vocês, né? Já faz mais de ano que eu não nos encontro, e saber que vocês estão do outro lado, nos acompanhando, isso é muito interessante. Muito obrigada. E obrigada também pela organização, o Tiago, o Ginete e não sei quem mais, então, a todos que participaram da organização, muito obrigado já antecipado. Bom, a gente começa, então, dizendo, está vendo, não? Sim. A gente começa a partir da ideia de que fizemos um artigo bem logo no começo da pandemia, solicitada pela revista Espaço e Economia, e a gente procurava, então, fazer uma análise a partir de algumas reflexões dos dois casos, brasileiro e franceses, mas como ela tinha se alastrado no mundo por etapas, né? E aí, então, a gente vai... Deixa eu pegar aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa forma que se alastrou no mundo, em seguida, pelo caso francês, alguns impactos e as medidas que foram tomadas, depois o caso brasileiro, da mesma maneira, quais os impactos nacionais, regionais e medidas tomadas. Então, comecemos por esse artigo, já tinha comentado, logo no início, então ele foi publicado, já não lembro mais a data, dá para ver, dia 8 de abril, então, nós tínhamos aqui na França praticamente 15 dias de confinamento. Então, o processo já estava em plena evolução, nós tínhamos 15 dias, o que nos permitiu analisar um pouco como a gente estava vendo o que eu chamei de interdependência, não quis usar globalização, mas interdependência, sim, dos casos, e como a gente estava vendo esse primeiro processo aqui, as primeiras etapas aqui na França. Então, deixa eu passar. Não está passando. Só um minutinho. Aí, tá. Então, devemos, por exemplo, na elaboração desse artigo, tivemos algumas trocas com o Eduardo Girard, que acabou elaborando esse mapa, mostrando a situação no dia 27 de março, como estava no mundo. Então, a gente pode dar uma olhada, realmente perceber o foco na Europa, com uma grande intensidade na Europa, embora, em termos de quantidade, obviamente, continuava a China, já o aparecimento nos Estados Unidos, mas no caso brasileiro ainda estava bastante reduzido em relação ao restante do mundo, seja por falta de dados, né, exatos, ou porque de fato isso estava acontecendo. Então, a gente tinha essa situação no mundo em 27 de março, né, e temos hoje esta outra situação no mundo,
que também apresenta para a gente a Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e que a gente vai perceber, obviamente, uma concentração muito grande nos Estados Unidos, com um total de 6 milhões de casos confirmados. Então, já há também, em termos de mortes, estava mais de 375 mil casos. Então, o processo se deu de uma maneira bastante rápida e evolutiva, né? Esses dados são do dia 2 agora desse mês, portanto, 3 dias atrás, e certamente ele está mais agravado, dada a velocidade do processo. Mas a gente vê claramente esse deslocamento do foco de março da Europa para as Américas, né? Uma outra representação que eu achei interessante, porque dá uma largura proporcional a cada região do mundo. Você vê que o conjunto vai engordando até abril, aí a parte da Europa azul começa a diminuir, e o que aumenta é as Américas. Depois de um certo tempo, começa a diminuir também nos Estados Unidos, e a parte que mais cresce lá no topo, o cinza escuro, que são América Latina e Brasil. Então, realmente, o foco principal, o epicentro da doença, agora já está chegando para a América do Sul. Aqui, numa outra fonte, que é o Centro Europeu de Doenças Contagiosas, eles fizeram essas curvas. E essas curvas feitas seguindo uma reta logarítmica, que mostra qual é a declividade que aumenta, duplica em 2 dias, 3 dias, 5 dias e 10 dias. Você vê que nessa data daqui, que é 31 de março, não aparece o Brasil. O Brasil não está entre as curvas, Estados Unidos está na cabeceira, seguido por França, Grã-Bretanha e tal. O Japão está muito baixo, ele quase conseguiu escapar. E aproveito para assinalar o caso do Vietnã, que não aparece aqui. O Vietnã, com 80 milhões de habitantes, teve 300 casos e 0 mortos, nenhum. Isso com uma disciplina de ferro desde o início, ninguém saiu, ninguém se machucou, ninguém morreu. Bom, isso é 31 de março. Essa situação no 6 de maio, aí você vê Estados Unidos começa a encurvar um pouco a curva, já aparece o Brasil, e essa situação é do 3 de junho, 3 dias atrás. Estados Unidos realmente está baixando e o Brasil continua quase numa reta logarítmica, com duplicação cada 5 dias. Está quase na linha dos 5 dias. Ou seja, a situação continua sendo preocupante de aumentar, quando a maior parte dos países do mundo já estão mais para baixo. Eu não tinha prestado atenção. Camboja está na mesma situação do Vietnã, muito pouco caso. Vindo para a ideia da interdependência global, o que a gente pode perceber, o que tínhamos já colocado em pauta, é a questão imprevisível ou previsível. Para muita gente que estuda a questão geopolítica no mundo, sabia que a China, se ela para, ela faz o mundo parar. E foi mais ou menos o que aconteceu, porque, em sendo ela o primeiro epicentro, né, o resultado foi se perceber no mundo inteiro a ausência dos produtos chineses, né? Então, o comércio, essas incertezas geradas pela própria questão da saúde, da pandemia, mas também da economia de um modo geral, mostra, né, que esse grau de interdependência, né, ele era já previsível para quem trabalha nessas áreas, e o que mais nos chamou a atenção foi analisar a questão da interdependência na área da saúde. Quando a gente olha, hoje, quem produz os princípios ativos, né, na área da saúde, Índia e China, sendo que a maior parte dos princípios estão na China. A maior parte está na China e a Índia processa. E o resto do mundo recebe. Então, o exemplo que a gente pegou foi exatamente a Europa de 20 anos atrás. Ela tinha uma taxa de importação de 20%,
de produtos na área de saúde, desde princípios ativos a outros materiais, e hoje ela tem uma dependência de 80%. Né? E isso vai acontecer da mesma maneira na França. E o que a gente vai perceber foi exatamente a mudança do epicentro da China para a Europa, Itália primeiro, depois Espanha, França, sucessivamente, mostrou que em todos os países a primeira coisa que faltou foi materiais. Os materiais cirúrgicos, materiais hospitalares e tudo, e os respiradores. Então, isso tudo mostra realmente esse grau de dependência que estamos. E por que hoje a França depende 80% desses produtos vindo da China ou da Índia? Ainda que ela os junte aqui, processe aqui. Essa decisão governamental francesa foi ligada à questão dos custos da Sécurité Social, que é a previdência pública aqui. Só para dar um exemplo, que não é comum a brasileiros, a gente vai ao médico, depois você vai na farmácia e deixa lá rios de dinheiro, né? Ou no médico também. E aqui o sistema é todo público. Você vai ao médico e depois você vai à farmácia e leva todos os remédios sem pagar um centavo. Você, pessoalmente. Obviamente, isso é um custo, né, para o país, para a população como um todo. E essa decisão governamental foi exatamente no sentido de reduzir os remédios que têm patente para poder começar a produzir remédios genéricos. Tá? Mas você vê que no momento do aperto, né, a situação aparece. Então, essa interdependência na área da saúde ficou muito clara no início, principalmente no início, mas continua ainda até hoje. Uma segunda situação, e aí isso nós aproveitamos para usar a carta do Tiago, né, o trabalho que o Tiago fez, que é mostrando a situação nos aeroportos. Né, as viagens, os países começaram a fechar as fronteiras. Aliás, o primeiro fechamento veio dos Estados Unidos dizendo que não queria europeus, mas sim ingleses só, que já não são mais da União Europeia, mas o fechamento veio em seguida, cada país, e isso mostra claramente na imagem que ele nos premiou do começo de março, também 21 de março. E essa segunda imagem vai centrando um pouco na Europa, mostra a situação da Itália, por exemplo, praticamente vazia, né? Nenhum aeroporto funcionando, ninguém chegando, ninguém saindo. Isso realmente, voos sendo anulados. Essa situação é uma situação que a minha geração já não conheceu e imagino as gerações mais novas que estão acostumadas realmente com o ir e vir seguidamente, quando quer, onde quer, quando o dinheiro dá, enfim, mas de um dia para o outro os países começam a fechar suas fronteiras em função especialmente quando a gente vê ligações diretas. Praticamente todos os países europeus têm ligação direta com a China. E a China fechou aqui também. Então, a anulação de voos, realmente eu vou usar até a palavra que foi muito, muito utilizada no Brasil nos últimos tempos, virou uma balbúrdia no mundo como um todo. Da mesma maneira, quando a gente vê as fronteiras terrestres, as fronteiras entre França e Alemanha, por exemplo, a cada entrada no país seguinte, você tinha que mostrar justificativas onde ia, para que ia, quando ia entregar mercadorias, enfim. Então, um controle que a Europa já não fazia mais há algum tempo, desde o prenúncio realmente da União. Tá? E se nós tomarmos em consideração a evolução dos casos, né, a gente vai ver que na França hoje, né, ela tem esse período entre, nós começamos o confinamento aqui no dia 21 de março, 15 de março, e depois nós temos um acúmulo de casos acontecendo, mas a gente vê que agora, em 3 de junho, você tem já uma barra mais ou menos estabilizada. O número hoje pode-se atender nos hospitais os casos que tem, mas não impede que pode
haver novamente problemas, mas está de uma certa forma controlado, né? Por outro lado, quando a gente olha, né, o próprio sentido da curva de casos no Brasil, dos casos que são declarados, né, da estatística da qual a gente depende, a gente percebe que ele continua um contínuo, realmente, uma progressão enorme, né, uma velocidade bastante sensível. Vindo para as questões de que medidas, então, a França tomou para poder fazer face a essa situação pandêmica que ninguém conhecia, ninguém sabia, não se conhece o vírus, não sabe até hoje, né, não se tem vacina, e aí pela frente. Então, a primeira coisa, a maior parte das decisões políticas só foram tomadas a partir do conselho científico que foi formado. E nesse conselho, obviamente, todo o setor de saúde estava presente, mas tinha, inclusive, ciências humanas, né? Ciências sociais. Nós tínhamos ali um sociólogo presente nesse conselho, e esse conselho era chamado dia e noite, praticamente, para poder dar a sua opinião com relação à evolução dos casos, a chegada de doentes nos hospitais, né, a condição de atendimento ou não, o próprio atendimento no hospital, o pessoal de saúde, seja da linha de frente ou da segunda linha, estavam já em situação de cansaço, mas continuaram atendendo. Então, teve, a partir desse conselho científico, das informações que tinham, que mudavam rapidamente, que vinham as decisões políticas, obviamente também considerando a questão política, mas se apoiaram no conselho científico. Tiveram pelo menos 3 pronunciamentos oficiais do presidente, seguida do primeiro-ministro, que detalhava quais seriam as medidas a serem tomadas, né, e depois o ministro da Saúde. O ministro da Saúde esteve presente constantemente, assim como, por exemplo, o ministro da Educação, seguidamente foi chamado também para falar das medidas na parte da educação. Essas medidas foram extremamente restritivas, né? Para você sair, você precisava de uma declaração, eu vou mostrar em seguida, mas então foram medidas extremamente restritivas. Com toda a discussão, obviamente, o país é um país democrático, né? Não é um país que manda-se e cumpra-se, mas as medidas foram bastante restritivas, apesar da discussão. E aí, nesse momento, realmente, a gente vê o ressurgimento, no caso da França, não é ressurgimento, mas o Estado-providência, que estava cada vez mais sendo reduzido, ele é chamado e ele toma decisões. Então, hoje, né, a França assumiu um conjunto imenso de medidas sociais, né, de custos sociais, para poder realmente passar esses 2 meses sem atividade econômica, sem trabalho, chômage parcial, desemprego parcial, sendo que o Estado pagava até 80% do desemprego parcial. Então, o Estado-providência esteve presente. Outro setor que imediatamente respondeu foi o setor privado em alguns segmentos, por exemplo, da alimentação e os grupos de luxo. Os grandes grupos de luxo aqui da França, vai de Louis Vuitton a Dior, a Givenchy e aí pela frente, eles imediatamente puseram as suas máquinas a funcionar, ao invés de fazer perfumes, por exemplo, fizeram o hidrogel, e distribuíram nos hospitais. Eu, particularmente, acabei usando, né? Então, eles produziram para os hospitais, de graça. Os grandes restaurantes também passaram a distribuir, como eles não podiam funcionar, eles passaram a funcionar internamente e mandar refeições para os hospitais. Então, atendeu realmente em grande número os trabalhadores, né, os médicos, todos os trabalhadores da área de saúde. A população, de uma certa maneira, mesmo resmungando, quem conhece francês sabe que ele resmunga até da sombra, né?
mas acabaram respeitando, de fato, as medidas, e diariamente a gente via, às 8 da noite, as pessoas indo para a janela aplaudir o setor da saúde. Um panelaço, enfim, palmas, era uma forma de manifestação de agradecimento. Então, isso a gente viu. Olhando a situação, né, como se passa na França, no dia 19 de março, né, a situação era exatamente essa. O Grand Est, que é a região que está em marrom, aí, seguida da laranja e amarela, e assim como a Córcega, é onde foi o foco inicial de distribuição do vírus. E, sem dúvida nenhuma, o ponto de partida que foi encontrado aqui foi um culto de evangélicos, um grande culto que teve em Melrose, e realmente, a partir daí, todas essas pessoas voltaram para os seus lugares de origem e levaram consigo o vírus. A segunda grande região, obviamente, é a região da Île-de-France, de Paris, e que hoje é ainda uma das regiões principais. Mas a dispersão pelo território começa do leste para o oeste. O oeste, de uma certa forma, foi bastante poupado. Obrigada pelo termo. Foi bastante poupado nessa situação. Quando eu disse agora mesmo, né, que as medidas restritivas impunham, inclusive, uma atestação, um atestado para você sair. A cada vez que você, isso disponível no site do governo, e tinha somente 7 possibilidades que você poderia sair, extremamente restritivo. Tá? Então, a cada saída sua, você tinha que baixar esse documento, preencher em linha, né? E, a partir daí, você poderia ser fiscalizado em qualquer momento. Nós tivemos, obviamente, que era por estatística, por aleatório, e nós acabamos sendo, um dia, indo para o hospital, sendo fiscalizados. Cadê seu atestado? Para onde você está indo? Que ficava claro no atestado. Então, se não tinha justificativa, pagava R$800 de multa. Então, acrescido dessa multa... Se for pego 4 vezes, é a cadeia. Então, mesmo com toda a discussão de que tipo de medidas aqui, tiveram essas medidas bastante restritivas. Resultado está aí, né? Quem conhece Paris sabe que recebe quase 90 milhões de visitantes, de turistas por ano, né? Você imaginar as ruas de Paris totalmente desertas, né? Você via uma pessoa ou outra, o Champs-Élysées, o Arco do Triunfo lá no fundo, e é uma avenida que purula de gente, né? Nesse caso estava bastante vazio. Monumentos, áreas específicas, grandes monumentos que são continuamente cheios de turistas, completamente vazios, né? Por toda a cidade. Aqui em Paris era essa situação, e a gente você viu também em todas as cidades do interior da França, né? Vamos, então, para a fase de desconfinamento. Passamos 55 dias realmente fechados, né? Saídas controladas, e, como eu disse, o Conselho Científico, quem orientava as situações, e para poder fazer o desconfinamento, que começou no dia 11 de maio, né, o governo, o Conselho Científico, se serviram desses mapas analíticos, né? Inicialmente mostrado em verde e laranja situação, as regiões que tinham uma situação ainda incerta, com relação ao número de leitos nos hospitais, enfim. Então, a situação mostrava claramente isso. Ao vermelho, né, onde as condições hospitalares, as condições do número de casos de Covid eram intensos. Então, continuamos com a questão do Grand Est e da Île-de-France, principalmente, essas regiões no entorno. Então, leste, centro da França, bastante tocado, bastante, com dificuldade.
perdão, com dificuldades de voltar a receber, a liberar o desconfinamento. A partir dessas cartas analíticas, a gente chega àquela segunda carta lá, que é o verde e o amarelo. Obviamente que teve, né, brigas dos prefeitos, aqui são 37 mil municípios, né, prefeitos dizendo, a minha cidade, a minha região não está no verde, não está no alaranjado, e mostrando o número de casos, o número de leitos no hospital, enfim, até que finalmente a carta sobre a qual se definiu as atividades do que poderia ser essa primeira etapa do desconfinamento. Então, primeiro, alguns segmentos voltaram a trabalhar, não todos, né? Segundo, o grupo de risco. Quem está no grupo de risco? Pessoas a partir de 65 anos ou doentes. Obviamente, houve uma grita geral, né, por uma série de sessentões dizendo, não, a gente está ótimo, não tem que dizer que está no grupo de risco, e para a segunda etapa, o governo vai reconsiderar isso. E a permissão para sair era ainda com a declaração, mas você podia fazer viagens até 100 quilômetros do seu ponto de moradia. Então, essas foram as três grandes medidas para o primeiro desconfinamento, né, que se deu no dia 11 de maio, resultando nesse mapa que mostrou quais as zonas que ainda estavam em perigos no dia 7 de maio, o desconfinamento começa no dia 11, e quais as zonas que estavam menos perigosas no caso de atendimento aos doentes do Covid. Né? A segunda etapa começa, então, dia 2 de junho, né? Aí a abertura é um pouco maior. Começam os shoppings, os grandes centros comerciais, que até então estavam fechados, reabriram. Os restaurantes, por exemplo, aqueles que têm terraça somente, porque não pode atender na área interna, né, e aí a gente vê, por exemplo, essa situação dos restaurantes, isso era geral em todos os lugares da cidade, né? Então, quem tem terraça pode abrir. Agora, a partir dessa terça-feira, porque segunda foi feriado, a partir dessa terça-feira dessa semana, começaram a reabrir. E as viagens deixou de ser restrita aos 100 quilômetros, tá? Mas ainda alguns segmentos continuam sem autorização. O próprio restaurante, por exemplo, não pode funcionar na sala interna. Tá? Então, só terraças. Teatro, cinema continua fechado, né? Campeonatos esportivos, a Copa da França foi suspensa, enfim. Universidades continuam no teletrabalho, mas sem a ida de alunos, da presença física, até setembro. Então, significa, vão terminar o semestre por teleconferência, teletrabalho, provas feitas pela internet. As crianças, a escola voltou a funcionar, primeiro para os de mais idades, os adolescentes, depois para as crianças, mas restrita a 10 alunos no máximo por sala. Normalmente, uma sala de criança aqui da etapa infantil são 20, 24 alunos, quer dizer, mais da metade não é atendido, porque só podem ser atendidos casos prioritários. E entre os casos prioritários está, por exemplo, a questão de quem tem que ir trabalhar fisicamente. Então, nesse caso, eles atendem, é um aluno prioritário. Mas continua fechado as universidades da presença física. Uma complementação, as escolas ficaram abertas o tempo todo para filhos do pessoal medical. Para não impedir as pessoas de atender hospitais, algumas escolas recebiam alunos só em pequeno grupo, para não prejudicar o sistema. Passamos muito perto do colapso, aí acharam necessário manter atendimento aos filhos de médicos, enfermeiros e tal. A própria situação dessa linha de frente, médicos, enfermeiras, e a segunda linha, era bastante, você via imagens de médicos, de enfermeiras, no ponto de realmente uma ruptura. Bom, aí a minha pergunta é, né, saindo hoje nas ruas de Paris, o que você percebe? Né?
Qual é a grande diferença? As pessoas estão de máscaras e o transporte público tem restrições em termos de horário. Nos horários de pico, só quem tem que ir trabalhar fisicamente. Nos outros horários, as outras pessoas podem utilizar o transporte público. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, uma das situações de avanço, né, no mundo econômico é apoio do Estado às empresas automobilísticas, que obviamente pararam de funcionar. Né? E aí a minha questão, né, e que fica, na época nós tínhamos escrito isso no texto, e que ainda fica, bom, como que fica o mercado local? Né? Em muitas áreas ele está funcionando, né, mas ainda há a questão, o preço do produto realmente pesa, e pesa muito. Então, né, nós voltamos nessa questão, o mercado poderia realmente ganhar em produção local. Vamos voltar a produzir na França? O que a gente vai voltar a produzir na França? Né? Alimentos ganhou muito espaço, mas e os outros segmentos? E os outros setores? Será que o mercado local realmente vai conseguir funcionar? Agora passa por EV. Vamos para o Brasil. Bom, vocês notaram o paradoxo, né? Quem fala da França é a brasileira, quem fala do Brasil é o francês. Aí dá um certo recuo para falar das coisas. Bom, aqui eu fiz uma lista sem modestia, desculpe, mas tive tanta solicitação que acabei fazendo várias publicações sobre a situação do Covid no Brasil, porque a mídia daqui está muito interessada, a mídia geral e científica, então teve esse blog do Instituto das Américas e várias outras coisas. Quem tiver, dar uma olhada depois, vê. E, claro, que a revista Confis não podia deixar de fora. No número anterior, 44, já tinha o artigo do Tiago, que foi mencionado, mas nesse dossiê, nesse número 45, que saiu 3 dias atrás, número 45, tem todo um dossiê com um texto geral assinado pela revista sobre situação geral e 3 casos específicos, que são o Sul, Amazonas e Fortaleza, que são 3 regiões e 3 escalas diferentes. Então, eu sugiro vocês dar uma olhada nesse dossiê. Na parte introdutória, eu fiz alguns mapas usando o Chicartot e Cartedonnet, mostrando a progressão dos casos em 4 datas, 19 de abril, 29 do mesmo mês, 2 de maio e 22 de maio. Você vê esses chapéus de cangaceiros aqui, são metade, o número de casos e número de óbitos por estado, que começa no sul e vai espalhando. Você vê que cada vez o norte e nordeste está sofrendo. Aqui uma outra representação dos 3 círculos encaixados, e a diferença é os tamanhos do círculo amarelo, alaranjado e vermelho mostra a progressão. Claro que o Rio, São Paulo e logo depois Fortaleza, Recife e outros são os casos principais, mas você vê pipocando Manaus, que é um caso específico, que já foi, acho que a Natasha já falou para vocês, e no interior do Amazonas também. Outra representação que de anamorfose, que mostra os estados têm um tamanho deformado em função da sua população, e a cor dentro mostra o número de casos, os quadrados são os casos, os círculos são os óbitos, e a cor é o número por habitante. Nessa época já, que era em maio, já tinha um caso preocupante, que era o Amazonas, e se confirmou depois. Então, o sul, estritamente, não está muito ameaçado, o centro-oeste também não, mas os estados mais populosos e a Amazônia eram bem atingidos. Usando a anamorfose por categoria, aí foi os casos e os óbitos, comparados com a deformação de anamorfose da pobreza, destaca o Nordeste, e da presença dos evangélicos. Eu aproveito, eu faço questão de dizer que não tenho nenhuma objeção à religião evangélica, eu tenho o maior respeito em todas as religiões, mas tem uma certa coincidência que foi notada na Coreia do Sul, onde a progressão começou num congresso evangélico, na França, que a Nelly já mencionou, em Mulhouse, e aí também. Então, não é nenhuma crítica, é simplesmente o fato de atos evangélicos trazer muita gente junto, muita gente que se toca, se beija e tal, e que se recusaram a interromper os cultos, fez com que foi um fator, infelizmente, de difusão.
Como a situação era muito grave no Amazonas, colegas da UFAM notaram algumas das minhas publicações feitas assim na emergência e pediram que ajudasse com eles dentro do Atlas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do Amazonas. Eles têm um boletim muito bem feito e pediram ajuda sobre que ajudasse. Então, eu fiz esse mapa de anamorfose. A própria anamorfose já mostra o peso imenso de Manaus dentro do estado, e mais da metade da população, a cor e o índice de desenvolvimento da Firjan, que é anual. Então, você já vê que o peso é essencial em Manaus. Mas os casos vão pipocando para o interior. Você vê que na direção de Tefé, de Tabatinga, já tem bastante casos. E em mapas ulteriores, vocês vão ver que essa progressão continuou depois. Para ter uma nota um pouco mais light, eu notei que essa anamorfose do Amazonas faz com que o estado assuma o tamanho de um pacu, que é um dos peixes do rio. Então, depois quando eu tiver tempo e lazer, vou fazer para os outros estados para ver que bicho os estados vivem. Bom, tomo essa liberdade de uma respiração, porque é uma situação muito triste e eu vou ter que mostrar coisa muito mais triste. Em caso de Manaus, morreu tanta gente que alguns ainda conseguiram ser enterrados corretamente, como aqui, mas teve vala comum. E teve momentos que dentro dos hospitais tinha doentes em camas e mortos do lado deles no chão. Realmente foi um dos primeiros lugares do colapso, quando podia se pensar que estivesse protegido pela distância. Mas o aeroporto de Manaus continuou tendo intercâmbios com a China, com algumas das empresas da Zona Franca e, infelizmente, uma das regiões mais atingidas. E esse tipo de imagem trágica eu colhei aqui na mídia francesa, circulou bastante. Bom, esses mapas, acho que vocês já viram, a Natasha deve ter mostrado para vocês, eles fizeram uma análise dia por dia do espalhamento. Aí, isso aqui, 28 de março, você vê os casos são restritos em Manaus, 28 de abril, 26 de maio, você vê que praticamente o estado inteiro está atingido, e esse mapa esse mapa ele fez especialmente para Confins, ele está no dossiê, você vê que praticamente até a cabeça do cachorro está atingida, e em complemento a isso, nós pedimos que tínhamos visto no boletim, esse gráfico que foi feito por Henrique Pereira, que mostra a correlação entre o tempo para a expansão, para o primeiro caso, com o número de viagens de navio em Manaus. Ou seja, nesse caso, a doença viajou de navio, viajou de barco pelos rios. Aí, esse mapa que eu fiz para juntar os casos, e coloquei no mesmo mapa os casos por 1.000 habitantes, que dão a cor de fundo, e os rios e as estradas, porque no caso do Amazonas, que você vê muito atingido, até lá no fundo, realmente a correlação é quase perfeita do alinhamento dos municípios com o caso com os rios. No sul, a coincidência é melhor com as estradas. E vocês podem reparar, eu não sei se eu posso apontar aqui, se provavelmente vocês vão ver aqui, no sul, tem um eixo aqui que corta dentro do Rio Grande do Sul para o Paraná, onde aparece um grande número de casos. Isso é objeto de um segundo trabalho que nós publicamos no dossiê pelo pessoal do Observatório do Litoral do Paraná, liderado nesse caso por Ricardo Monteiro, que eu tenho grande orgulho de dizer que aprendeu cartografia comigo. Ele mesmo diz que quando chegou na minha disciplina não sabia de cartografia, e agora ele é melhor do que eu, ele me dá até lições de cartografia. Então, essa aqui é a população do Sul, aqui são os casos, e você vê que esse eixo daqui do meio não é tão forte na população, é muito forte nos casos, e aqui são os óbitos. Aí ele continua com o número de casos por 100.000 habitantes, esses dois eixos do litoral e do interior se reforçam, e coincide com as estradas. Aí ele apontou casos específicos das 3 estradas, 101, aqui esqueci o número, mas realmente ele mostrou muito bem a coincidência, tanto que ele chegou a chamar que não deveria ser coronavírus, mas sim caronavírus, que ele pega a carona dentro do transporte rodoviário, então, fluviário, rodoviário. O terceiro caso nos foi proposto por Estógio Vanderlei Estógio Dantas, de Fortaleza, que fez um estudo muito preciso na escala intraurbana, fazendo mapas diários. Aqui a situação
do 2 de abril, das 2 de março, até 8 de março, que é pouca coisa, são os pequenos pontos vermelhos que vão se espalhando. Você vê que eles começam no norte, aqui, nos bairros mais abastados, porque são pessoas que voltaram de férias na Europa e trouxeram o vírus de avião. E a partir daí foi se espalhando na cidade inteira, mas com casos mais graves nas periferias, e infelizmente os mortos se concentram muito na periferia pobre. Ou seja, aí também o vírus toma carona nos transportes públicos e transporte dos bairros ricos para os bairros pobres. Esse mapa de síntese superpõe as duas coisas, os casos e os mortos, e você vê que na periferia aqui do sudoeste e do noroeste tem muito mais casos de morte. Esse trabalho mostrei mapas fixos, mas tem também, estou colocando a referência aqui, eles fizeram um GIF animado, que está disponível online, que mostra dia a dia a progressão. Ou seja, são vários casos de geógrafos que se mobilizaram extremamente rapidamente, de maneira muito ágil, para trazer elementos à ciência. Não somos virólogos, não podemos ajudar a desenvolver vacinas, não podemos, muitas coisas são fora do nosso alcance, mas ver a progressão geográfica, territorial, isso podemos ajudar, isso revelou algumas desigualdades que a gente já sabia, mas que foram cruelmente reveladas pela progressão da doença. E aqui, esse mapa eu fiz mais recente, uns dias atrás, usando dados do 28 de maio, ou seja, uns dias atrás, mostrando a variação entre 28 de abril até 28 de maio, no mês que passou. Então, já vemos de novo aqui os casos da Amazônia, do Sul, mas olha aqui, essa região daqui, que eu chamei de confins, eu posso usar a palavra confins, acho que ela tem um sentido anterior à nossa revista, Maranhão, sul do Pará, leste e oeste do Pará, Bico do Papagaio. Essa região daqui vê um número bem grande de vermelho, que são os casos que aumentaram mais de 200%, e os pontos pretos, que são aqueles que não tinha caso meses atrás, que agora tem. Veja como se concentra aqui. Isso aqui é uma tendência extremamente preocupante, porque não tem equipamento. Na conversa antes da palestra, o André estava falando de Santarém, que está completamente submerso. Acho que muitos desses hospitais locais da Amazônia e do Maranhão vão ter problemas mais do que sérios e não vão poder atender a população. Aí eles vão ter que ter a situação trágica que os médicos franceses escaparam por pouco, ou muito pouco. Eles tinham pânico de ter que escolher quem iria tratar e quem eles iam deixar morrer. No caso do Brasil, acho que não vai ter escolha, vai ter escolher, e a parte da população já escolheu. Boa parte da população pobre nem vai para o hospital. Parece que não vai ser atendido e morre em casa. Por isso que é sub-registro, certamente, muito mais forte do que se pensa. Aqui, dois casos, uma charge que saiu na Folha de São Paulo, colocando em perspectiva o famoso EDAI, que vocês ouviram, e as covas, em duas datas, saíram no Le Monde. Não tem um dia que na mídia francesa não se fala do Brasil e vai aumentando. Eu estou cada vez mais solicitado, já falei em várias rádios e televisão, para perguntar a minha opinião. Se o Brasil vai aguentar, dizer, eu não tenho bola de cristal, mas posso dizer por tal razão, a situação vai ser bastante grave no Brasil nas semanas que vêm, até chegar no pico. Depois do pico vai começar a ficar mais horizontal e vamos chegar, espero para vocês, quanto antes, à situação francesa. Nós temos 2 meses de confraternização, de aperitif à distância. Cada um bebia na sua casa, na frente da tela, e bebia. Desde a semana passada, os franceses começaram a sair, começaram a ficar nos parques, com distância de segurança, 2 meses um do outro, com máscara, com tudo. Ou seja, a luz que a gente enxergava lá no fim do túnel já chegou. Então, espero que chegue quanto antes. Para quem não conhece, colocamos aqui os nossos e-mails, os 27 pessoas conectadas. Conheço alguns, outras não, então, se podemos ajudar alguma coisa, estamos à disposição. Obrigado. Obrigado. Parabéns a vocês, excelente apresentação, e fico orgulhoso de ver como a geografia é uma ciência que é a favor da vida.
Muito obrigado por vocês darem essa aula para nós hoje. Para agradecer o comentário do André, e vou citar o que um colega meu escreveu uma vez numa resenha. Ele diz que sempre se diz que a geografia serve, antes de mais nada, a fazer a guerra, sabemos que foi o que o Lacoste disse, mas em alguns casos ela pode também servir para defender uma justa causa. Espero que seja o caso aí. Uma obviedade, o vírus não conhece fronteiras, né? Então não adianta dizer que ele vai parar nas fronteiras. Aí foi uma gozação triste, porque no momento do acidente de Chernobyl, teve um ministro francês que disse que a radiação tinha parado na fronteira francesa. Então ninguém ousou dizer isso. Na Amazônia é óbvio, né? No caso da Colômbia, bem se sabe, eu fiz um trabalho uma vez em São Gabriel da Cachoeira, as ligações são contínuas. E, apesar da dificuldade de transporte, o transporte acaba sendo bastante eficiente via os rios, que é bom em tempo normal, aí ajudou na difusão. Então, é realmente uma região crítica e também ajudou um pouco na pesquisa mundial, porque tinha gente que diz, não, mas não se preocupe, o coronavírus, que é nem vírus da gripe, quando tiver calor, ele vai parar. Aí o caso do Brasil mostrou que não é possível. O Peru está numa situação difícil também. Acho que nas semanas que vêm, a atenção vai se focar muito na América do Sul como um todo, porque, como eu falei, o vírus não quer saber de fronteiras. Só confirmando e complementando, né? Quando a gente vê todas as fronteiras que temos, né, a extensão delas, as cidades gêmeas, a troca contínua, né, entre as cidades brasileiras e dos outros países, podemos claramente imaginar que esse processo vai continuar, né? Obviamente, o mapa final do Hervé mostrava a tendência preocupante no caso brasileiro. Se a gente fizer isso para a América do Sul como um todo, certamente nós vamos identificar focos da mesma maneira, que já mostra as condicionantes e que certamente será uma evolução. A questão, me parece, um pouco é a rapidez dessa evolução ou não. E no caso, como a gente tem, como são fronteiras distantes, não tem médicos, não tem infraestrutura, certamente a situação é mais preocupante ainda. Tá? Respondendo à pergunta, eu vi que a Silmara fez uma pergunta, se a Alemanha negligenciou a ajuda à Itália e se arrisca desmantelar a União Europeia. A Alemanha, no começo, foi reticente numa coisa só, que foi de autorizar empréstimos coletivos em nome da União Europeia e não de países. Eles resistiram por um certo tempo, países do norte da Europa estavam resistentes, e teve, nesses últimos dias, uma mudança completa. Teve uma concertação franco-alemã e a chanceler Angela Merkel resolveu mudar de opinião e vão fazer, sim, empréstimos imensos assinados pela União Europeia, e ela está, no momento, convencendo os outros países do norte, principalmente a Áustria, os Países Baixos, que não queria saber de Eurobonds, eles vão provavelmente fazer. O que prova que, mais uma vez, quando a França e a Alemanha concordam em alguma coisa, até agora sempre funcionou, espero que continue, eles conseguem levar, que são os dois principais países, quando eles estão juntos, eles são quase irresistíveis. Então, a Alemanha, a gente costuma brincar na França, o irritante dos alemães é que eles têm sempre razão, fazem tudo melhor do que os outros, que é extremamente irritante. Nesse caso, eles fizeram um teste antes de todo mundo, conseguiram ter máscara antes dos outros, conseguiram reabrir antes dos outros, bom, então, isso obriga a um certo respeito. E o fato deles, pelo menos a chanceler, ter se convertido e ir na direção de endividamento compartilhado é interessante e mostra uma certa resiliência da União Europeia. Tomara que continue. Da mesma maneira, a reabertura das fronteiras, fechamento da fronteira foi cada um por si. A reabertura está sendo um pouco mais consertada, espero que isso funcione. E a União Europeia está jogando, esqueci a conta, é de dar
da tontura. Acho que 750 bilhões de euros de empréstimo, em boa parte doação, em parte doação. Então, não sei de onde saem esses bilhões, mas eles estão realmente fazendo o necessário para manter a atividade econômica. Eu queria complementar, porque antes da gente passar para o Ricardo, a Silmara pergunta se houve negligência na ajuda à Itália. No momento pior que a Itália estava vivendo, os outros países estavam começando também a ter seus mesmos problemas. Então, de fato, se fecharam um pouco cada um por si. Mas logo em seguida, e aí eu posso falar pelo que eu vi aqui da França, teve uma quantidade imensa de doentes franceses que foram ser tratados nos hospitais, principalmente nas proximidades das cidades fronteiriças. Então, a Alemanha, inicialmente, a própria França, inicialmente, não deram uma resposta para a Itália porque estavam preocupadas com qual seria o tamanho do processo dentro delas. Mas, em seguida, e aí específico realmente Alemanha e França, eu vi vários casos, vários doentes que acabaram se curando lá e que voltaram, que descobriram, foram transferidos inconscientes, e quando acordam estão na Alemanha, onde é que eu estou? Então, realmente foi um processo. Agora, um outro comentário, nesse momento em que a Alemanha e outros países, cada um estava olhando para si, a China estava saindo do processo, do confinamento. E houve uma oferta muito grande de médicos e de materiais, enfim, que viriam para a Europa, que acabou não se concretizando. Ofereceram, quer dizer, nós estamos aqui, os europeus não olharam para vocês, nós estamos olhando, de uma certa maneira, mas não se concretizou da maneira em que foi proposto. Teve muito apertado também quando faltou máscara. A França tinha estocado, 10 anos atrás, 1 bilhão de máscaras, num susto que não a concretizou. Aí, isso aqui foram vencendo, eles tivemos que organizar uma ponte aérea desde a China e pousar no aeroporto periférico, perto de Reims, e os comboios de máscaras acompanhados pelo exército, que podia ter sido assaltado. Teve um momento de aperto. Voltando à Itália, e para depois passar a palavra para outros, a própria Itália, 2 dias atrás, agradeceu publicamente a Alemanha. Ou seja, eles reconheceram que, se eles tinham susto no início e acharam uma certa falta de solidariedade europeia, agora já mudaram de opinião também. Vou passar para a Nelly, mas tem um incidente que foi chamado assim quando saiu a ideia que um possível candidato a vacina seria desenvolvido por uma empresa francesa com bases nos Estados Unidos. Aí o diretor-geral disse que se consegue fazer a vacina, será distribuída principalmente, prioritariamente, nos Estados Unidos. Aí foi um Huawei aqui, uma firma francesa e tal. Ele é o diretor-geral. O dia seguinte, o presidente diz não, que o diretor-geral está errado, que não é nada disso, que a fábrica dos Estados Unidos produziria para o mercado americano, mas que as capacidades principais, você bem sabe, estão na região de Lyon, e que tudo que seria produzido aqui dentro seria para o mercado europeu, e que ele estava aberto à sugestão dessa vacina ser um bem comum da humanidade e de abrir mão de lucro sobre isso. Acho que ele foi muito taxativo para consertar o estrago da véspera. Até agora, não sei se vai ser feito ou não, tem que ver se essa vacina sai ou não. Por outro lado, tem a junção dos laboratórios, Então, tem trabalhos conjuntos, seja na identificação dos doentes, seja na possibilidade de vacinas. Isso tem acontecido. Agora, eu queria comentar apenas um pequeno caso, Ricardo. Realmente, no início, eu tinha comentado isso. Hoje, a dependência é em termos de 80%, tá? De insumos e de produtos para a área de saúde, então aí envolve tudo, da França em relação à China e à Índia. Da mesma maneira, os 80% se refere também à Europa. Um outro aspecto, e aí, nesses dias saiu ontem, ou antes de ontem,
Durante o início, logo no começo da pandemia, que a gente tinha entrado em confinamento, o governo disse que não tinha necessidade de usar máscara. Bom, isso, obviamente, que logo depois, quando ele voltou a dizer que precisava usar máscara, foi um escândalo, né, em termos da informação errada, dele ter omitido a informação, que ele deveria ter dito, não tem máscara, por isso a gente não vai usar, né? E, de fato, as que existiam em estoque tinham sido queimadas, perecidas, e aí o governo, inicialmente, começa a incentivar a produção local. Bom, o setor do norte da França, na região da Normandia, mais ou menos, é onde era a antiga bacia têxtil, né? Muitas empresas resolveram, remodelaram-se, né, e passaram a produzir máscaras em tecido especial, máscaras descartáveis e máscaras que você pode lavar e reutilizar até 10 vezes ou mais. Bom, ontem sai uma reportagem que pegaram o exemplo de uma empresa que tinha investido nesse período cerca de 300 milhões para poder remodelar 300 mil, perdão, eu estou sempre equivocada nos milhões, tá? Os 300 mil, e reformulado a empresa e começado a produzir máscaras. E que, quando a China abriu o comércio e que começa a exportar máscaras a preço mais baixo, as máscaras francesas estão encalhadas, mais ou menos encalhadas. Então, ontem, o setor chama novamente uma possibilidade de reunião com o governo. Eles disseram claramente, o governo não fez contrato conosco, mas nos incentivou o tempo inteiro, inclusive para poder dar trabalho, né, a que as empresas francesas se reformatassem para a produção local. E, na verdade, hoje, nessa última semana, sabe-se que, com a chegada das máscaras chinesas, e aí eu acredito que isso se aplica aos diversos produtos, né, com a chegada dos produtos chineses, o que vai entrar em questão é, de novo, qual é o preço mais baixo, de quem eu compro. E aí os setores franceses que se mobilizaram para produzir localmente estão na batalha de dizer, bom, fizemos, né, e agora? Uma das poucas coisas boas dessa circunstância, eu sempre disse que os franceses são bons de planejar, mas ruins de improvisação, ao contrário do Brasil, né? Nesse caso, nessa sacudida que nós tivemos, tem muita empresa da startup e outras que mudaram. O pessoal do luxo começou a fazer hidrogel, pessoas que têm impressoras 3G começou a fazer viseiras de proteger. Teve muita gente que mudou de ramo e conseguiu entrar na urgência em setores novos. Então, eu espero que essa flexibilidade aprendida deixe alguma herança. Eu vou te dar a resposta simples e curta às 3 perguntas. Não sei, não sei, não sei. Não sei nada sobre a situação do Mercosul, não sei o que vai acontecer nos aeroportos e não sei da relação da China e Estados Unidos. Obrigado pela pergunta. A humildade científica consiga dizer também quando você não sabe. Danilo, eu estou quase no não sei, mas eu queria fazer um comentário. Obviamente, a gente não tem bola de cristal, né? Mas vamos pegar os aeroportos. Por enquanto, as fronteiras estão fechadas. Aqui na Europa, abriram as fronteiras internas, mas você, querendo vir do Brasil para cá, você não pode. Tá? Então, certamente, haverá alguns momentos em que voltarão a uma situação dessa. Pode ser numa outra pandemia. Aí, com relação às pandemias, também o que eu tenho lido e que tenho visto são os comentários de cientistas, principalmente ligados à biodiversidade, que a biodiversidade também é perigosa nesse sentido. Como a gente está antropofizando uma série de lugares, os bichinhos, você está acostumado a me ouvir falar de bichinhos, os bichinhos da Amazônia podem, obviamente, achar um hospedeiro e desenvolver de uma outra maneira. Tá?
Então, poderão vir outras pandemias, não sabemos quando nem como, né? O fato é que elas estão encurtando o tempo. Se a gente lembra do SARS-2, né? Um ou dois? Passado. Esse aqui é o 2. Né? Esse é o 2, o primeiro. SARS-1 tem o quê? 4 anos? Nem isso, né? Então, os tempos estão se reduzindo muito rapidamente. Eu acho que isso pode ser uma preocupação, mas realmente não temos ideia do que serão as fronteiras. Eu dizia, no caso dos aeroportos, vamos pegar as companhias aéreas. Tá? A Air France, por exemplo, para poder ter a ajuda do governo, porque ficou 2 meses e meio, né, só repatriando o francês, o que aconteceu? Ela vai ter uma ajuda, mas o governo exigiu, né, cortar voos internos onde o TGV pode chegar, né, o trem. Então, significa, ela vai perder voos aqui internamente. Tá? 2, né, ela vai receber essa ajuda financeira, esse empréstimo, mas ela tem que se adequar aos objetivos do desenvolvimento sustentável, ou seja, reduzir emissões, etc, etc, etc. Então, há condicionantes. Então, com essas condicionantes, se o caso da Air France se repete em cada país, a Alemanha pega a Lufthansa, a Suíça, não é mais Suíça, agora não sei como chama. Suíça. E aí, pela frente, a gente pode imaginar que isso vai ter uma repercussão. Por quê? Porque você não vai ter tantos voos quanto antigamente, né? Você terá que ter uma série de precauções para esses voos. Por enquanto, eles estão na discussão do número de pessoas. Não aceitaram, as empresas não aceitaram reduzir, elas querem encher o avião porque não tem como, não tem lucro, né? Com ele pela metade. Né? A rentabilidade é zero. Então, essa é uma pauta que está em discussão, né? Mas poderá a lógica econômica realmente voltar com toda a força. Quando no início da pandemia a gente pensava, poxa, o mundo vai se repensar. Está se repensando em algumas pequenas coisas, né? Então, a exigência de cuidar da transição ecológica para as empresas de aviação, está claro. São 2 pequenos pontos. A Air France cortou 90% dos voos pelo mundo, nos poucas destinações que ela não teve, Rio e São Paulo fazem parte, ou seja, reconhece a importância do Brasil no mundo. 2, sobre biodiversidade, eu esteve uma vez em Manaus, eu soube que uma patrulha da companhia de infantaria de batalha da selva, esqueci o título exato, mas pessoas que vai fazer guerra na selva. Saiu uma patrulha, aí tinha um tenente, 2 suboficiais e meia dúzia de soldados. Eles voltaram de um tempo na selva onde eles tinham caçado e comeram macaco. Eles voltaram, tiveram sintomas estranhos e morreram todos, 100% de mortalidade. Provavelmente lá dentro da maravilhosa biodiversidade amazônica tem algumas coisas bem feias que seria bom não tocar. Biodiversidade não é sempre bonzinha, né? Boazinha. Pode ter outras coisas, é melhor deixar em paz. Mas é o homem que está entrando, né? O homem que foi buscar essas coisas que não devia. Bom, e para terminar, eu respondi rapidamente, que não sei, mas as perguntas eram excelentes. Eu estou só com vergonha de não poder responder. Obrigado pelas perguntas. Sabemos que tem uma subestimação. Seria um limite para a cartografia se fosse enviesada, ou seria subestimada em algumas regiões e outras não. Mas acho que não tem a ver, os exemplos que mostraram, tanto mostra que a difusão, tanto algumas regiões como outra, dentro da cidade, outra da cidade, obedece a fenômenos semelhantes. Não sei explicar se porque tem menos casos em São Paulo, a difusão em São Paulo parece mais mancha de óleo, porque provavelmente a circulação é mais fácil, então não tem tão visivelmente eixos prioritários, eixos seletivos. No caso de Minas, será que queijo protege contra não sei, vamos fazer hipóteses que
que não sei, não, estou brincando sobre assuntos que não deveria brincar. Mas a cartografia, vamos supor que a maneira que é feita a observação dos dados é provavelmente falha, mas não necessariamente geograficamente ou territorialmente falsa. Na França foi feita a mesma coisa, que no início só tinha dados sobre mortos nos hospitais. Depois de um tempo, se incorporou os mortos nas casas de, o termo oficial, de repouso de pessoas idosas, já melhorou. E agora estamos usando cada vez mais a surmortalidade, comparando quantas pessoas morreram no mês de maio desse ano, comparado com maio do ano passado. E mostrou que os dados que se tinha funcionavam mais ou menos como uma amostra, que muita gente acaba indo para o hospital, então não funcionava tão fácil. No caso do Brasil, certamente vai ter subestimação das pessoas atendidas no sistema hospitalar, especialmente no sistema hospitalar privado. Mas o caso de Fortaleza, que o Storge analisou, mostrou que o que se subestima, provavelmente, nos casos, aparece, infelizmente, nos mortos. Aí, o sistema do SUS, como tem a obrigação de ter a causa mortis antes de pessoas poderem ser enterradas ou queimadas, mesmo quando tem designação imprecisa, quando se sabe que é COVID, pode ser insuficiência respiratória. Então, acho que, com o passar do tempo, vai conseguir pegar melhor. No momento do que foi feito na França, mostrou que não tinha tanto viés espacial. Então, podemos contribuir na urgência, sabendo o limite do exercício, com alguma esperança que não seja mais falso numa ponta do território do que outra. O fato de ter, por isso que tivemos propostas que aceitamos com gratidão, do norte, do sul e do nordeste ainda, sim, nordeste Fortaleza, os mapas são contrastados e queremos crer que quando podemos ter acesso a dados confiáveis, não vão ser de todo falso. Vale a pena tentar, né? Que nem cloroquina, porque não vamos tentar ver se dá e veremos depois se valeu a pena. Estamos todos com faca na garganta, então vamos usar. Mas eu acho que mostrou algum valor a si mesmo. Primeiro, eu posso responder com tranquilidade, que foi público. Né? O exército francês colocou um hospital de campanha em Mulhouse, exatamente o foco principal, onde tinha sido o encontro dos evangélicos, que estava ao ponto de ser submergidos. Bom, eles colocaram o hospital de campanha, dos 3 que eles têm, os outros já estão usados na África, onde tem operações externas do exército francês, e, sobretudo, colocaram aviões à disposição. Então, muitos dos doentes do leste foram levados de avião militar até regiões menos atingidas, onde eles foram curados. Aí eles realmente tiveram um papel com o que eles sabem fazer. O serviço de saúde do Exército e o serviço de transporte militar foram usados para isso. E eles desmontaram recente o hospital de campanha, que não tem mais necessidade, mas está em reserva se for necessário. O Dr. Raul, realmente um cara polêmico, ele gosta de procurar, ele proclamou que a cloroquina era a solução de tudo e distribuiu largamente na cidade de Marseille. Tem muita gente em Marseille que foi lá, tomou e se sentiu bem. Ninguém sabe se é um efeito, como chama? Plácido ou outra coisa, mas ele é um defensor ferrenho. Ele levou uma derrota esses dias, quando a OMS disse que não servia, e agora, 2 dias atrás, a OMS disse que o estudo que provava que não servia. Então, agora parece que ele está triunfando de novo. Ninguém sabe. Mas tem alguma outra pessoa que eu ouvi falar no Brasil que também gosta de cloroquina, assim, estou bem informado. Então, vamos ver o que acontece com essa molécula. Mas um fato que talvez não foi muito noticiado, o laboratório de produção de cloroquina do Exército foi chamado e começou a produzir. Até que ele parou, porque não tem mais insumos vindo da China e da Índia. Eu queria completar com a questão da visita do Macron ao laboratório do Didier Raoult. Né? No momento foi, bom, você está testando quantos casos tem, como que está dando certo. Né? E, enfim, de uma certa forma, ele valorizou o trabalho desse médico. Do lado de cá, né, outros
a França inteira acabou criticando o Macron e muito. Aí, aliás, um comentário, né? Nesse período da pandemia, com os discursos oficiais e tudo, e mostrando que estava fazendo coisas e colocando dinheiro à mesa para atender alguns setores, ainda assim, a popularidade dele baixou muito. Tá? Ele está em torno de 30%, enquanto do primeiro-ministro, é muito engraçado isso, né, a questão política, ele perdeu feio, e o primeiro-ministro acabou recolhendo, vamos dizer, apoios. Então, houve um contrabalho. No comecinho, vamos dizer, estavam os dois passo a passo, parecendo que está tudo junto, e o primeiro-ministro detalhando as medidas da decisão presidencial, mas realmente alguns fatos, mais o da máscara, que eu contei das máscaras, e mais alguns outros, fez com que ele está sendo criticamente, com muita crítica, tá? Realmente com um percentual de popularidade baixo. Eu vejo que o Erlan nota que Minas Gerais é o segundo estado que menos testa, então talvez seja subestimado. Então, a minha hipótese do queijo não funciona. Eu tenho outra proposta de pesquisa para os alunos que estão presentes, o efeito do Covid sobre a pilosidade dos franceses. Acho que pode ser interessante ver se tem correlação. Que eu vi ontem meus alunos também, parece que muita gente aproveitou o confinamento para não fazer a barba. Fim da brincadeira. O Matheus faz perguntas se a hipótese que os chineses pretendem comprar a preço de banana as empresas estratégicas brasileiras, notadamente do agronegócio. Eles não esperavam, já estão fazendo isso há tempo. Eles estão comprando, tem o Lucas, que é mestrando comigo, faz um trabalho muito bom sobre compras no setor elétrico. Os chineses publicaram, e tem notoriedade pública, um plano de eletrificação do planeta. Eles estão comprando barragens, linhas e empresas elétricas no mundo. A preço de banana não, porque eles têm um superávit comercial tão gigantesco, tinha até agora, que eles podem comprar o que quiser, como quiser. Compram portos, compram um monte de coisa no mundo inteiro. Compraram antes, né? Já faziam. Eles podem aproveitar o fato que não olhei qual é a paridade do yuan em relação ao real, mas o real baixou, então talvez seja mais barato. Não sei, mas realmente não sei se eles compram no agronegócio. Acho que eles estão um pouco na mesma posição dos americanos e europeus, que não estão interessados em comprar terra, preferem deixar os produtores locais, argentinos, paraguaios e brasileiros, produzir a soja e os outros produtos e se colocar mais no trading. Não sei se tem empresas chinesas no trading. Pode ter, não sei. Não, comenta. O que eu sei, porque faz anos que dizem, eles não estão interessados em deixar os países produtores transformar os produtos em carne ou proteína. Eles querem comprar ferro, minério de ferro bruto, soja em grão e se reservar para si a transformação. Isso é uma posição que eles têm há muitos anos. Se eles querem entrar na produção eles mesmos, eu duvido. Eles fazem isso muito na África. Na África, sim, estão tentando pesar. Na América do Sul, acho que eles são um pouco mais cautelosos, mas é uma coisa que vale observar nos anos que vêm. Tem um exemplo só do Mato Grosso, Matheus. Há 2 anos, quando a gente esteve lá, toda a área de armazenamento, por exemplo, tá? Que era da AMAGE, tinha, ou que era de grupos privados, sem ser o AMAGE, tinha sido comprado pelos chineses. Então, quando você sobe pela BR, quando você vai pela BR-163, você vê as grandes companhias de armazenamento hoje estão na mão dos chineses. No caso do Mato Grosso, está claríssimo. Tá? E eles tinham entrado, eu tinha ido em 2009, depois 2012, 2013, e voltamos em 2018. Tá? De 2013 para 2013 não tinha nenhuma empresa chinesa nesse eixo. Em 2018, o eixo estava todinho tomado por empresas chinesas. Eles vão atrás de setor estratégico. Eles estão trabalhando, sim, com... Agora,
a preço de banana pode ser que, com toda essa situação de muitas empresas que estão quase indo à falência ou muito próximo, né, acabe por produzir um valor muito baixo, vende a qualquer preço, realmente. Mas aí algumas empresas em situação de caixa crítico, né?